É no mês de dezembro que nós conseguimos ter um olhar mais magnânimo para as dificuldades que nos rodeiam. É no mês de dezembro que nós já vivenciamos uma capacidade de benevolência, de indulgência e de perdão de uma maneira mais plena em nossos corações. Mas quando eu trago para mim esse momento de avaliação, surge em meu coração uma necessidade urgente e patente, que é de um exercício da gratidão. Nesse mês, de uma maneira maravilhosa, eu vejo claro como Deus é Pai e como Deus é belo. E quanta necessidade temos de vivenciar esse sentimento tão nobre e tão saudável para os nossos corações, qual o sentimento da gratidão. Um dia eu vi o meu irmão falar que a gratidão é o sentimento mais belo que ele consegue exercer. E a gente até se pergunta, porque todos nós sabemos que não existe sentimento melhor do que o amor, que reúne todas as virtudes. Mas ele colocou que ele ainda não sabe amar, porque o amor dele ainda tem a necessidade da reciprocidade. E apesar dele ser amoroso com a família, com a esposa, com os filhos, com os parentes, ele tem um pouco de dúvida se por acaso houver um contratempo, se esse sentimento não mudaria. Mas o sentimento de gratidão, esse não. Esse já era um pouco mais pleno em seus coração. Aí eu pergunto para vocês, como está esse sentimento dentro de nós? Agradecemos por respirar? A gente sabe a dificuldade que é para alguns irmãos nossos respirar, principalmente quem tem um efizema. Abençoado seja o Pai que me permite poder profundamente respirar, beber um copo de água. Temos irmãos com problemas renais, que eles têm que viver com meio copo de água por dia. Eu já bebi 4, só agora que eu cheguei na comunhão. Que delícia! Para não falar no meu caso que posso caminhar, ver, ouvir, falar, pensar, cheirar, degustar, sentir. Quantos momentos e quantas necessidades trago em meu coração de exercer a gratidão. E é engraçado que eu já consigo agradecer determinadas coisas que eu não agradecia antigamente. Que agradecer as benditas dor, o bendito problema, a dificuldade, agradecer os contratempos. E eu aprendi a agradecer isso quando eu mudei o meu olhar em relação a essas problemáticas. Porque antigamente eu achava que isso era oriundo do castigo. Eu achava, não, eu errei, Deus me castiga, então eu vou aceitar o castigo, pronto, é um castigo, deixa eu aceitar e ficar quietinho. A gente não agradece castigo, não é verdade? Mas, gente, se nós não castigamos nossos filhos, vai ser nosso pai, que sabe tudo, pode tudo e está em tudo, que vai nos castigar. Aí eu comecei a ter esse olhar mais amplo e trouxe a certeza para o meu coração que meu pai não me castiga, pelo contrário. O meu pai, de uma maneira ou de outra, atenua todas as minhas necessidades. Porque quando eu olho para o meu dia a dia, eu consigo ver claramente que a grande maioria das minhas dificuldades foram criadas por mim mesmo agora. Mas mesmo essas, o Pai, na sua misericórdia, na sua paciência, na sua benevolência, na sua infinita capacidade de amar, Ele atenua cada probleminha que eu tenho. E eu começo a descobrir que tudo que me rodeia são oportunidades de crescimento, são oportunidades de caminhar cada vez mais e plenamente para a perfeição. Essa sim que me trará a felicidade máxima. Mas eu posso, nesse caminhar, ser tão feliz quanto eu consiga agradecer a cada passo, que eu consiga agradecer a cada situação. Porque é impressionante como o sentimento de agradecimento tem a capacidade de atenuar as dificuldades que encontramos no nosso caminhar evolutivo. Existe um livro que eu adoro, é um livro cheio de pequenas historinhas, chama Jesus no Lar.
Ele é uma psicografia de Chico Xavier, e o espírito que traz as histórias é Neo Lúcio. E ele conta pequenas historinhas do evangelho que Jesus fazia na casa de Pedro. É impressionante que cada historinha traz uma amplitude de conhecimento e paz e nos fortalece no caminhar. E nesse livro tem a questão 28, onde ele vai falar da resposta celeste. É Bartolomeu que pergunta para ele como o céu responde às nossas súplicas e os nossos pedidos. E Jesus vai contar uma historinha que eu amo de paixão, eu trago ela sempre para o meu coração. Ele vai contar a história de um homem de bem, um homem de oração, um homem que vivia viajando pelas cidades, levando a verdade, levando o belo e levando o bem. Num determinado momento dessa caminhada, de repente ele viajando por uma região nova que ele não conhecia, ele foi pego pela escuridão da noite e ainda não sabia quantas milhas estava ele da cidade aonde ele se reportava. E ele, se vendo a escuridão que se chegava a seu lado, fervoroso e crente em Deus que era, elevou o pensamento ao Pai e pediu: Pai, protege-me, protege e me guarda nessa caminhada, porque ele sabia dos perigos que ele poderia encontrar nesse momento silencioso do começo da noite. E ele seguiu caminhando rumo ao seu destino, procurando de repente um momento e um local onde ele pudesse fazer um pouso. Andando já umas poucas milhas, ele encontra uma cova, com aquela aparência confortável, pedindo: é aqui que eu vou me repousar. E ele estava trazendo junto consigo o seu cão fiel, que o acompanhava. E ele, quando chegava perto dessa cova, que ele já ia, de alguma maneira, se alentar e deitar para poder dormir, e não é que um bando de vespas vem ao seu encontro, o espantando, e ele tem que sair corrido daquele lugar que lhe parecia tão agradável. Ele não se deu por rogado e continuou a caminhada. Num determinado trecho logo à frente, a estrada se bifurcava e aparecia uma velha ponte que atravessava um grande riacho. Ele olhou do outro lado da margem e ele viu, apesar da escuridão, um panorama claro, branco, convidativo. Ele pensou: vou atravessar essa ponte e vou me parar naquele local, porque me parece ser tão belo, lá parece ser um lugar seguro para me aconchegar. Mas no que ele chegou nessa ponte, a ponte desmorona e ele não pode atravessar o rio. Eu acho que ele já ficou um pouco mais desconfiado, mas seguiu o seu caminhar rumo ao seu destino. Andando mais 2 ou 3 milhas, e não é que começa a trovejar os primeiros relâmpagos, e ele olha: meu Deus, a chuva, e de cara ele vê uma árvore frondosa, bela, e ele nota que essa árvore tem o tronco um pouco oco, fazendo tipo uma cabana. Ele eleva o pensamento e agradece: como meu pai é prestativo, e vai rumo a essa árvore. Mas antes que ele chegue na árvore, a ventania me derruba a árvore, e ele quase é pego para as galhadas mais longas, mas consegue não ser atingido, e fica um pouco mais ressabiado, mas segue a sua caminhada, e dá mais algumas milhas, ele já vê ao longe uma casinha, uma pequena lamparina fazia-se a luz, e ele fala: ai, ali vai ser o meu repouso, ali eu vou procurar o aconchego. E se achega àquela casa e bate pedindo abrigo e pedindo ajuda. Ele é mal recebido, ele é grosseiramente recebido. Meu irmão, nós não acolhemos pessoas na nossa casa, nós não deixamos ninguém entrar. Ele não entende, mas fazer o quê? Ele vira as costas um pouco mais triste, os primeiros pingos já caíam, os relâmpagos trovejavam, e ele sai caminhando. Nesse sair do caminhão, o seu cão assusta com aquele monte de trovejar e foge. E ele se vê sozinho, no meio de uma pequena chuva.
E ele eleva o pensamento a Deus: ó Pai, tu esqueceste de mim. E se deixa desmoronar num canto da beira da estrada e dorme. No meio da madrugada, ele ouve uns gritos, uns ruídos, uma coisa meio sem jeito. Mas ele vê, se aquieta, fala, melhor continuar quieto, e ficou quieto. E o dia amanheceu. Quando o dia amanheceu, ele encontra alguns lavradores rebuliços, naquele fervurinho, naqueles comentários. O que aconteceu? Não, essa casa do nosso irmão aqui perto, ela acabou de ser assaltada essa madrugada, e os assaltantes fizeram muito mal aos seus moradores. Aí a luz voltou ao seu coração. Ele notou que se ele tivesse recebido pouso naquela casa, ele também teria sido vítima dos ladrões. E ele notou que até o seu cão que fugiu foi um seguro, porque como ele estava dormindo próximo à casa, o cão latindo por causa das trovoadas, com certeza chamaria a atenção do ladrão. Ele agradeceu novamente ao Pai. E ele descobriu que ele estava no caminho errado e teve que fazer o retorno para buscar o caminho certo para a cidade onde iria. E quando ele passa do lado daquela árvore que tinha caído, tinha um rapaz passando ao contrário. E quando eles se cruzaram, falaram, ainda bem que essa árvore caiu, porque apesar de ser muito bela e frondosa, essa árvore era um covil de lobos. Ele levantou o pensamento ao Pai e agradeceu. Obrigado, Pai, por mais essa salvação. E caminhando mais um pouco, ele passou do lado daquela ponte, e lá tinha um lavrador. E o lavrador chegou, poxa, você sabe que eu achei uma boa essa ponte ter caído? Porque do lado de lá, o que tem é um grande brejo, e várias pessoas já se perderam e já tiveram grandes acidentes naquele brejo. E ele falou, meu Deus, ainda bem que eu não atravessei essa ponte, porque de repente eu poderia ter um problema muito grave naquele brejo. E ele chegou logo na frente, aquela cova tão aconchegante. E quando ele olhou para a cova, ele descobriu que ali tinha um ninho de serpente. Olha só, como somos nós em relação à nossa encarnação. Somos que nem esse nosso irmão. Num primeiro momento, nós vemos determinadas situações que nos causam desejo. Nós vemos naquelas situações, de repente, circunstâncias que vão minorar as nossas dificuldades. E a vida, por algum motivo, nos impede de acessar aquelas situações. Tenhamos certeza, meus irmãos, que é nada mais, nada menos do que um bem para cada um de nós. Porque tudo que é possível acontecer para o nosso bem, acontece. E quando nós construímos esse sentimento de gratidão em nosso coração, nós conseguimos olhar essas nossas dificuldades de uma maneira mais terna e mais coerente. E conseguimos entender que essa vida é um meio, não é um fim. Essa vida é um meio onde nós viemos buscar elementos e condições que nos ajudem a usufruir da felicidade verdadeira da nossa casa, que é o mundo espiritual. No livro Céu e Inferno, um livro que eu gosto muito e estou relendo ele tem vários depoimentos dos nossos irmãos. E ele começa exatamente com o depoimento dos espíritos felizes. E é impressionante como todos os nossos irmãos, quando eles vão dar os seus depoimentos, eles agradecem cada dor. Eles agradecem cada maledicência. Eles agradecem cada dificuldade que eles encontraram. Conseguiram ver claramente como foi instrumento de crescimento, e graças a cada uma daquelas situações, eles hoje usufruem um momento de felicidade inimaginável para nós que estamos encarnados nesse momento. Avaliando hoje, esse ano que passou, eu agradeço cada dificuldade que eu encontrei nesse ano. E peço desculpa por cada facilidade,
Porque se é uma coisa que eu aprendi, cuidado com a facilidade. Venham minhas dificuldades, e que o Pai Criador me fortaleça e me ajude a vencer cada uma delas, não fazendo com que elas desapareçam, mas conseguindo abraçá-las como oportunidade de exercício amoroso. É nessas horas que eu consigo entender uma expressão que Nazareno Feitosa, um belo palestrante da nossa casa, usa diariamente, que essas pessoas que nos oportunizam perdão e indulgência são, antes de tudo, nossos personal trainer do amor. São essas pessoas maravilhosas que vêm ao nosso encontro nos oportunizar maneiras de exercitar o amor. Porque, gente, paremos para pensar. Imagina, nasço numa redoma de vidro e eu tenho uma vida perfeita, ninguém vai incomodar, eu não vou ter uma dorzinha, eu não vou ter uma tristeza, eu não vou ter um nada, e eu desencarno. O que eu aprendi? Será que eu aprendo? Eu acho que eu precisava nem ter encarnado, eu ficava onde eu estava. Mas, infelizmente, de maneiras que a gente não consegue explicar claramente nas nossas palavras, por falta de analogia, nós precisamos encarnar, nós precisamos desses atritos que a sociedade proporciona, porque é através desses atritos que nós vamos conseguir exercitar o amor, porque o amor exercita e a gratidão também se exercita. E se é uma avaliação que eu tenho que fazer para mim, é continuar a exercitar a gratidão. Porque eu não sei se isso acontece com vocês, mas você já notou como é que a gente tem mania de reclamar em pouca coisa? Para de chover um mês, a gente pede chuva, começa a reclamar do calor. Começa a chover uma semana, a gente reclama da chuva. Se está quente, a gente quer frio, se está frio, a gente está quente. Se o dia passa muito depressa, a gente acha que está faltando hora. Se o dia passa muito devagar, a gente reclama que tem que estar muito lento. Se a gente tem namorado, a gente quer ficar solteiro. Se a gente é solteiro, a gente quer ter namorado. Eu falo que a gente vive numa dualidade. Quem tem cabelo liso quer encaixar. Quem tem cabelo encaixado quer alisar. Meu Deus! Vocês já notaram? Por que a gente só não pode agradecer? Por que a gente já não consegue, de alguma maneira, construir em nossos corações que nós já temos o que a gente precisa para a nossa felicidade? Primeiro, a criação. Fomos criados para a felicidade, para a perfeição. O nosso Pai que nos olha um a um. O nosso Pai que nos conhece um a um. Diz que o Pai conhece até o número de fios de cabelo que a gente tem. No meu caso é facinho de saber, né? Tenho menos que vocês. O que nos falta para confiar nesse Pai? O que nos falta para entender que por mais que nós façamos gol contra, porque a gente adora fazer um golzinho contra, o nosso Pai vai dar um jeito, na sua paciência, na sua misericórdia, de atenuar esse gol contra e fazer do limão um mousse. E como eu gosto de mousse de limão. Ou uma limonada, para quem acho melhor é limonada, porque eu tenho diabetes. Limonada com adoçante que é gostoso também. Nessa avaliação de dezembro, nessa avaliação de 2016, é um sentimento de gratidão que adentra o meu coração. Mas é um desejo mais forte que eu sinto nesse momento, quando eu trago a gratidão para dentro de mim. É que o Pai me ajude a agradecer de uma forma mais coerente toda essa benesse que eu conheço e que chega ao meu coração, porque é muito fácil agradecer em oração. Obrigado, Pai. Isso eu agradeço todo dia. Eu já acordo e falo, obrigado, Pai. Eu agradeço até quando eu tropeço. Eu tropecei, eu falo, obrigado, Pai, que eu podia cair. Se eu caio, eu agradeço, obrigado, que eu podia ter quebrado. Se eu quebrei, eu falo, obrigado, que eu podia ter esmagado. De uma maneira ou de outra, gente, a coisa sempre pode ser pior do que foi, ou é mentira? Mas eu acho que a gente tem que agradecer de uma maneira mais forte. Aí eu imagino, não que eu acho que a minha filha tem que me agradecer nada do que eu faço. Porque o que eu faço pela minha filha, eu faço com muito amor.
Mas se algo que a minha filha pudesse fazer que me deixa feliz, ela ser realmente feliz. Não é ela ser feliz do jeito que ela acha que é feliz, não. Porque, não sei se ela não frequenta a comunhão, não, ainda. Mas minha filha, eu gosto de ver porque ela consegue encher a boca e falar, nossa, papai, eu estou na melhor parte da minha encarnação. Por quê, filha? Ai, está tudo tão bom, cheio de amigos, cheio de compromissos, cheio de coisas para fazer, cheio de cafés, de jantares. Falei, filha, isso é bom, é? É, pai. E eu acho que um dia você vai descobrir que isso não é bom, não. Porque isso não é bom. Isso é ilusório, isso é fantasia. Isso é uma sociedade do WhatsApp, dos Facebooks aí, que não constrói. A verdadeira alegria, a gente está no asilo, a verdadeira alegria, você está no orfanato, a verdadeira alegria, você está aqui nesse salão Bezerra de Menezes, a verdadeira alegria, você está numa sala de EJA, está num grupo mediúnico, a verdadeira alegria, você está visitando alguém carente, a verdadeira alegria é você estar praticando a caridade. Não existe outra felicidade, porque a única situação e as únicas ações que nos traz paz de consciência, questão 922, qual que é a felicidade possível aos encarnados? Da parte material, a posse do necessário, da parte moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. E consciência tranquila nós só temos exercendo a caridade. Por isso Kardec nos fala, fora da caridade não há salvação. Mas quando eu olho para minha filha, o jeito que eu acharia de ela me fazer feliz é ela ser mais coerente e realmente fazer mais o seu dever de casa. Então eu acho que se eu quero agradecer o meu pai de verdade, que em 2017 eu faço mais bem do que eu fiz em 2016. Que em 2017 eu consiga de fato ajudar mais as pessoas do que eu ajudei em 2016. Que em 2017 eu consiga de fato perdoar mais. Ou talvez fazer um upgrade, não precisar perdoar, não se sentir ofendido. Porque, gente, no meu caso, tem hora que eu estou conseguindo sentir ofendido em casa de oração. Esses dias eu falei, meu Deus, eu sou dirigente aqui da nossa casa, numa turma de ética, falei para meus alunos, gente, antigamente eu era tão bom na comunhão, hoje eu já estou notando que eu começo a dar umas erradinhas na comunhão. Aí um aluno se apercebeu, já sei, é porque você já está se sentindo em casa. Eu falei, não é que é verdade? Eu já estou me sentindo em casa na minha casa de oração. E por estar me sentindo em casa, eu já estou me dando ao luxo de errar na minha casa de oração do jeito que eu erro na minha casa. Porque, meus irmãos, apesar de aqui estar falando com vocês, que vontade eu tenho de fazer o que eu falo. Mas como é difícil fazer e como é fácil falar. Que isso não seja um desânimo para vocês. Tenho certeza que vocês estão em vantagens. Por quê? Porque eu falo e não faço, vocês só não fazem. Concorda? Tradução, vocês já estão no mundo de regeneração e se bobear eu fico no de provas e expiação. Não é verdade? Mas nós podemos fazer um pouquinho mais. A gente não consegue virar Jesus, e a gente já sabe o que Jesus faz, e a gente já tem uma vontade enorme de fazer o que Jesus faz, mas a gente não consegue, e a gente tem que nos respeitar, a gente tem que nos amar, a gente nos tem que perdoar, porque se nós não exercemos virtudes conosco, e construí-la elas dentro de nós não vamos conseguir exercê-la com os nossos irmãos. Não tem como eu amar alguém se eu não me amar. Não tem como eu perdoar alguém se eu não me perdoar. Não tem como eu exercer indulgência com as pessoas se eu não for indulgente comigo. Então eu tenho que, de alguma maneira, entender as minhas dificuldades, mas também eu tenho que, de alguma maneira, fazer um esforço coerente, eficaz, para domar essas minhas más inclinações. E através desse exercício de domínio das minhas más inclinações, eu vou estar, de fato, exercendo a minha gratidão pelo Pai. Porque quem é grato é fiel, e quem é fiel acredita, e quem acredita faz o que é certo. E o que é certo? É o nosso lema. Fora da caridade não há salvação. Não há salvação para nós, tá? Não é para os outros, não.
Fazer caridade para as pessoas é se ajudar. E fazer caridade, viu, gente, não é dar dinheiro, não. Dar dinheiro é obrigação para quem tem, tá? Fazer caridade é aceitar os nossos irmãos. Fazer caridade é saber que aquele irmão que está errando, ele vai encontrar uma dificuldade muito grande quando ele voltar para casa. Aquele irmão que faz atitudes que nós não fazemos nessa encarnação, porque não sabe lá o que a gente fez nas passadas, aquele irmão, quando ele desencarnar, e ele vai desencarnar um dia, ele vai se reencontrar com essa realidade, e essa realidade vai fazer com que ele tenha dores causadas por essas atitudes. E que esse sentimento seja o sentimento que nos fortaleça a orar por cada irmão nosso que ainda vive de corrupção, por cada irmão nosso que ainda rouba, por cada irmão nosso que ainda trai, por cada irmão nosso que ainda mata, por cada irmão nosso que ainda estrupa, por cada irmão nosso que ainda vive o orgulho e egoísmo num grau um pouco acima do que o nosso, porque todos nós, de uma maneira ou de outra, como diz a minha avó da minha terrinha santa, Três Corações, somos farinha do mesmo saco. Senão não estaríamos nesse planeta, não é verdade? O que está acontecendo é que tem gente aqui que está tirando nota melhor e tem gente aqui que está tirando nota pior nas provas. Então a gente tem que fazer o que com as pessoas que estão tirando nota baixa nas provas? Orar por eles e não achar ruim. Quer dizer, vocês principalmente estão tirando 10, não, 10 não, estão tirando 8, 7,5. Vocês vão reclamar das pessoas que estão tirando 2, 3? Gente, ora por eles. Graças a Deus não são vocês que estão tirando nota baixa. Ou eu estou errado com esse pensamento? Que essa seja a principal avaliação que a gente traga aos nossos corações. A necessidade de exercitar a indulgência, a necessidade de exercitar a benevolência, a necessidade de exercitar o perdão como um instrumento de agradecimento ao nosso Pai. Como uma maneira de agradecer ao nosso Pai por estarmos aqui encarnados, por uma maneira de agradecer ao nosso Pai por essas pessoas maravilhosas que estão em nossa volta. E, gente, eu garanto para vocês, quanto mais dificuldades as pessoas nos causam, mais maravilhosas elas são. Porque pessoas que nos causam muitas facilidades, elas vão de repente orar conosco. Porque o que a gente precisa é de esforço, o que a gente precisa é de dificuldade, ou não é verdade? Porque aqui é um meio, e através dessas dificuldades é que nós vamos conseguir construir as nossas facilidades no mundo espiritual. Lá sim que nós temos que viver de uma maneira ou de outra essas felicidades maravilhosas que a paz de consciência nos proporciona. E que a amorosidade construída na carne, o exercício da amorosidade construída na carne, porque através desse exercício nós diminuímos o nosso orgulho, através desse exercício nós diminuímos o nosso egoísmo, e diminuindo o orgulho e o nosso egoísmo, nós tiramos camadas, nós tiramos escamas do nosso perispírito e nós vamos ficando com o perispírito mais leve, mais translúcido, e a nossa luz começa a brilhar mais e nós ficamos mais leves, e quando nós estamos mais leves, nós acessamos esferas mais belas, mais iluminadas. E olha que a gente está querendo ir para nosso lar é umbral, tá, gente? Eu quero ir, ó, se é para pedir, vou pedir top, né? Digamos que, se eu puder ir para onde que a mãe do André Luiz está, para mim já estava ótimo. Mas, se não puder estar lá, que eu consiga estar no umbral com vontade de trabalhar. E de preferência para um crachá. Porque quando eu encontrar com algum amigo, mas tu aqui, estou trabalhando. Não é verdade? Porque aonde nós estivermos, meus irmãos, indiferente de onde for, se nós nos dispusermos ao exercício
de fazer o bem e o belo, nós estaremos bem. Porque quando nós nos predispomos a fazer o bem, nós usufruímos desse bem. Do mesmo jeito que uma pessoa, quando ela dá a flor, ela é a primeira que sente o perfume, ela é a primeira que sente a beleza, ela é a primeira que sente-se o contato com a beleza da natureza. Ou não é verdade? Que nesse momento, onde todos nós somos convidados a essa autoavaliação desse ano maravilhoso que passou, um ano cheio de oportunidades de crescimento, um ano cheio de oportunidades de exercícios de benevolência, indulgência e perdão, que nós possamos pedir ao Pai, Criador, oportunidades ainda melhores em 2017. E que nós tenhamos capacidade de, em 2017, fazermos um pouco mais, fazermos um pouco melhor no exercício do amor, através da prática da caridade. Eu trouxe uma oração, que é uma oração que Divaldo Franco fecha a grande maioria das palestras dela. É uma oração de agradecimento, ela é uma psicografia de Amália Rodrigues, ela é uma das orações mais lindas. Por sinal, essa oração, eu lembro nitidamente, em 2008, num seminário da nossa casa, o Toninho a discorreu, sem ler, porque aqui eu vou ler, ele foi na Decoreba, o cara é um artista, né? Um menino lindo. E eu sentado ali, e foi me aconchego no meu coração, eu estava começando a fazer o EJA nessa casa em 2008, e essa oração mexeu com as minhas entranhas, mexeu comigo, me deu uma força, e eu noto que eu nunca mais fui o mesmo, ainda trazendo as minhas dificuldades, ainda trazendo as minhas incoerências. Hoje até conversando com a minha irmã, que hoje nós tivemos a formatura dos alunos que terminaram no ESM 2, e uma companheira nossa nos falou da alegria e da satisfação de ver os depoimentos desses alunos, que são 3 anos de estudo, como a diferença que eles sentiram nesses 3 anos de estudo. Aí eu cheguei para ela, ai, minha irmã, eu estou achando que eu estou dando ré, porque eu também lembro das diferenças que esse estudo deu no meu coração, mas hoje eu dou umas olhadas assim, eu estou achando que eu estou andando para trás. Pois a minha irmã, essa menina maravilhosa aqui, nos reconfortou e nos mostrou que de repente a gente está simplesmente vendo de uma maneira mais clara, mais coerente e conseguindo cada vez mais, tendo a coragem de adentrar as dificuldades dos nossos corações e, através dessas descobertas, tentarmos buscar as ferramentas necessárias para nossas transformações diuturnas, tão necessárias à nossa felicidade. Aí eu termino a minha fala lendo para vocês essa oração, que ela consiga fazer em cada coração o que ela fez comigo, apesar que todas as conhecem. Agradecemos-te, Senhor, pela glória de viver, pela honra de amar. Muito obrigado, Senhor, pelo que me destes, pelo que me dás. Muito obrigado pelo pão, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o ar, a terra e o mar. Olhos que acompanham a ave fagueira que corre ligeira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores de tonalidades 1000. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver o meu amor. Diante da minha visão, pelos cegos formulo uma oração. Eu sei que depois dessa lida, na outra vida, eles também enxergarão. Obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, as lágrimas que choram os olhos do mundo inteiro. Diante da minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu quero pedir. Eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles também ouvirão.
Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que alfabetiza, que canta uma canção em teu nome, profere com sentido e emoção. Diante da minha melodia, quero te rogar pelos que sofrem de afasia, pelos que não cantam de noite e não falam de dia. Eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, que também pelas mãos que oram, que semeiam, que agasalham, mãos de amor, mão de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos, mãos de poesia, de cirurgia, de fissionia, de psicografias, pelos meus pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar. Olho para a terra e vejo amputados, marcados, desesperados, paralisados. Eu posso andar. Oro por eles. Eu sei que depois dessa expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não importa se esse lar é uma mansão, um bangalô, seja lá o que for, o importante é que dentro dele exista o amor. O amor de pai, de mãe, de marido, esposa, de filho, de irmão, de alguém que lhe estenda a mão, mesmo que seja um amor de um cão. Pois é tão triste viver na solidão, mas se não tiver ninguém para amar, um teto para me acolher, uma cama para me deitar, mesmo assim não reclamarei e nem blasfemarei. Simplesmente direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, muito obrigado, Senhor. Que a paz de Jesus permaneça em vossos corações e que 2017 resplandeça em oportunidades de amor e caridade. Que assim seja. Obrigado.